Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Irmãos, não é errado você ter planos, você ter propósitos, não é errado você se preparar, porque a Bíblia diz também em Romanos 16 que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta da boca vem do Senhor. Às vezes até algo lícito, até algo bom, normal. A Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. Tem coisas que nós queremos fazer e até uma coisa boa, mas será que é a vontade de Deus? Será que é o tempo de Deus? E a gente precisa buscar esse discernimento e ter esse entendimento. E eu quero compartilhar com você esse entendimento hoje. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O plano de Deus é melhor do que o nosso. Atos, capítulo 16, versículo 4 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4 em diante. Diz assim: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Aqui é interessante notar que quando os apóstolos, antes era profeta, o Saulo de Tarso, mestre, a Bíblia diz no livro de Atos 13 que eles estavam orando e havia profeta e mestres na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo manda separar quem? Saulo de Tarso e Barnabé. Tinha outros que estavam ali orando, mas esses dois Deus mandou separar para um trabalho missionário, para o apostolado. E eles foram e saíram pregando o evangelho, fundando igrejas. O apóstolo Paulo é considerado o maior fundador de igrejas que já houve. E olha que ele não tinha internet, não tinha televisão, não tinha mídia. Ele não parava, ele trabalhava. Inclusive ele chega a dizer que trabalhou mais do que os demais apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que havia nele. E olha que teve um certo momento que ele teve até que trabalhar. Ele respirava almas. Ele queria ver as pessoas libertas, transformadas. Isso é o pregando o evangelho. E diz aqui que ele passou em algumas igrejas e as igrejas estavam confirmadas na fé. E a gente precisa entender o contexto da época. A igreja nessa época estava debaixo de uma perseguição muito grande. Muitos dos crentes que não negavam Jesus eram lançados nas arenas e devorados pelos leões, pelos touros, pelos gladiadores. Outros eram queimados vivos nos postes. Se você entrar na história, você vai ver isso. Outros eram crucificados, outros lançados no óleo fervente, como o apóstolo João foi, mas teve um grande livramento. Então muitos morreram. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele morreu decapitado, cortaram a cabeça dele. Tudo por causa de Cristo, do evangelho. E aqui essa igreja está debaixo de uma perseguição muito grande, mas eram confirmadas na fé. Isso é muito forte, pessoal. Eles não tinham medo, irmãos, da vida que tinham com Cristo, porque eles poderiam ser mortos, perseguidos. Se você começar a ler o livro Atos dos Apóstolos, principalmente depois da perseguição, você vai ver o que a igreja sofreu. Mas eles ficavam firmes e não negavam Jesus, irmãos. Jesus era tudo para eles, e eles continuavam no Cristo, mesmo dessa perseguição. Eles não tinham medo de serem presos ou mortos por amor a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: nós somos entregues à morte todo dia, por causa disso. Porque ele sabia que qualquer hora poderia morrer por causa do evangelho. Era proibido falar de Jesus. E sabemos que tem alguns países que é proibido falar de Cristo. Não pode falar. Tem gente que está se reunindo às escondidas. Eles não têm a liberdade que a gente tem aqui. Se reunir, buscar Deus, ouvir a palavra. Outros não. Nesses países autoritários aí, se descobrirem, são fuzilados. Um tempo
tempo atrás aí mataram uns irmãos que estavam reunidos numa caverna, foram descobertos, foi lá na Coreia do Norte. Foram lá e fuzilaram os irmãos. Tem um filme que eu assisti que me marcou muito, Marcada, no YouTube. Ali retrata bem esses países comunistas e autoritários, que é proibido falar de Cristo. E nessa época, como também em alguns países, a pessoa que se dizia cristã nessa época, a porta se fechava para ela. As pessoas não queriam contratá-las. Elas poderiam ser pessoas maravilhosas, trabalhadoras, capacitadas, mas as portas se fechavam, porque também alguns patrões tinham medo de ser perseguidos. Olha que coisa, era difícil. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo declara isso, que eles eram considerados como a escória do mundo, é o crente. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então essa igreja era confirmada na fé, ela não tinha medo das tribulações, das perseguições, o alvo delas era um Cristo. É claro que hoje em dia, né, o momento que a gente está passando, e alguns ensinam sobre o cristianismo muito fácil, não é nada disso não, é uma parte, na realidade uma partícula. Jesus mandou a gente pregar o evangelho, Jesus mandou fazer o bem, Jesus mandou levar a salvação, curar os enfermos, expulsar os demônios, socorrer as pessoas. Foi isso que Jesus mandou fazer. Naquela época, eles não se reuniam para buscar bênção na igreja, não. Você não vai ver isso. Mas porque eles foram ensinados, certamente, como deveriam fazer. Porque o culto é para Deus, é para ouvir a palavra. É claro que se a pessoa buscar a Deus, é o que diz a Bíblia: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. No Novo Testamento, Jesus disse isso. Mas no Antigo também diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que te ordeno hoje, as minhas bênçãos te seguirão, se guardares os meus mandamentos. Então o segredo é ouvir a palavra, é viver a palavra, ter uma vida com Deus e cultuar a Deus. É claro, e eu entendo o mover do Espírito Santo. Na época, principalmente na minha conversão, aquele avivamento, né, eu já disse aqui, naquela época, quando veio o avivamento no Brasil, os irmãos se atropelavam nas ruas, né? um indo para Batista, outro para Assembleia, outro, não era assim? Paz e Vida, Igreja da Graça, por aí fora vai. Hoje você não vê muito mais. E por quê? Porque o povo se esfriou. O povo não está mais com aquele amor, precisa ser incendiado pelo amor de Cristo, voltar aquele primeiro amor, porque foi ensinado uma parte. Eu até entendo que algumas campanhas que foram feitas, aquele mover da época, foi muito bom, que trouxe muita gente à igreja, porque ninguém vem para a igreja dizendo: eu quero Jesus. Não, precisa vir arrebentada. Eu, quando vim para Jesus, eu estava com depressão, eu pensei que ia morrer, uma doença grave, séria, meus filhos pequenos. Mas aí eu conheci Jesus. Jesus me viu e me libertou. E eu aceitei isso. Ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Então, eu entendo aquela época das campanhas, algumas coisas que eram entregues. Eu entendo isso. Mas mudou. Por quê? Se continuar nisso, vai se tornar uma igreja infantil. Ela não vai crescer, ela precisa tocar, ela precisa pegar. Não. Isso é desnecessário. Você pode perceber quem já era liberto, quem já era de Cristo. Irmãos, eles não precisavam dessas coisas. A mulher hemorrágica tocou em Cristo, mas ainda ela não conhecia Jesus. Muitos tocavam em Cristo e eram libertos, eram curados. Mas depois que entendiam o Evangelho, para eles era desnecessário aquelas coisas. Mas muitas das vezes nós, vamos generalizar os pastores, nós somos culpados disso. Fazemos uma pessoa se apegar àquilo, em vez de se apegar a Cristo. Outros fazem os irmãos, as pessoas se apegar aos dons do Espírito Santo, e não à palavra. Mas a palavra é superior aos dons. Porque tem muita gente que tem uns dons, e Deus opera na vida delas, e sabemos que não vão entrar no céu, porque Jesus disse: nem todos que me chamam Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, disse Jesus: eu curei, eu ajudei, expulsei demônios,
eu não te conheço, Jesus vai falar, vós que praticais a iniquidade. Então o Evangelho, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, em nome de Jesus. E a gente precisa estar ligado no mover do Espírito, e é isso que está no meu coração. Nós temos propósitos, nós temos planos, que às vezes são planos legais. Às vezes temos planos para nossas vidas, para os nossos filhos, um plano de carreira. Não é errado você se preparar, mas a partir do momento que Ele se tornou Senhor de nossas vidas, nós somos servos. E será que é a vontade do Senhor? Porque senão a gente pode ter prejuízo lá na frente, a gente pode sofrer as consequências lá na frente, e nós precisamos estar ligados no Espírito, em o nome de Jesus. A Bíblia diz que o conselho de Deus vai permanecer, e eu quero compartilhar com você aqui hoje. Se você entender a direção do Espírito Santo para a sua vida, você vai progredir, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai crescer, você vai ter bons resultados, você vai colher. Vamos ver isso? Continuando, versículo 5 ainda. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam mesmo debaixo de uma perseguição grande, a igreja crescia, mesmo eles sabendo que quem se convertesse a Cristo poderia ser crucificado, ser lançado na arena, para fazer espetáculo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles eram espetáculo para o mundo. O próprio apóstolo Paulo ele chegou a ser lançado na arena dos leões, mas ele disse: o Senhor me livrou da boca do leão. Está lá, foi por pouco, mas muitos morreram. Mas a igreja crescia, porque Jesus era tudo para eles. Eles entenderam o plano da salvação, da vida eterna. Eles tiveram um encontro com Cristo, então eles não tinham medo de morrer pela causa de Cristo. Por isso que eles não negavam Jesus. Por isso que em Atos capítulo 4 e no capítulo 5, você vai perceber que muitos ali vendiam os seus bens, as suas casas, para trazer a igreja. Mas por que eles faziam isso? Qual era o contexto? Porque quem se convertia na época era tirado a empresa, se tivesse, era tirado a casa, a fazenda. Eles só não tiravam se eles negassem Cristo. Mas quem teve um encontro com Jesus não consegue negá-lo. Ele morre por causa de Jesus. Não importa se ele tiver prejuízo por causa de Cristo. Eles não querem saber, eles querem saber de agradar a Deus. Mas sempre tem uma recompensa para quem é fiel ao Senhor. Porque Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhar, vai salvar. É diferente os valores do reino em o nome de Jesus. E o reino precisa ser pregado. Não tenha medo. Não tenha medo de sofrer algum prejuízo se for para agradar a Deus. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, eu garanto para você que o que o apóstolo Pedro disse: Senhor, nós tudo deixamos, largamos e te seguimos. Jesus falou: olha, aquele que deixou pai, mãe, filhos, campos, trabalhos, por amor de mim, do Evangelho, vai receber 100 vezes mais aqui, por fim a vida eterna. Eles sabiam da recompensa, eles esperavam o céu, a moradia com Deus. E essa igreja crescia, que coisa linda, debaixo de uma grande perseguição. Não tinha tempo ruim, eles queriam se reunir, eles queriam estar juntos e se descobrissem. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Ele apareceu para os discípulos e a porta estava fechada, porque eles estavam com medo. João capítulo 21 diz isso. Eles estavam com medo dos judeus, de serem mortos. Jesus apareceu e falou: Pai seja convosco. Depois ele falou de novo: Pai seja convosco. Só que Tomé não estava lá, e você vai lembrar da passagem. Depois Jesus volta novamente. Aí o Tomé disse, antes de Jesus aparecer para ele: eu só vou crer se eu ver o furo nas mãos, nos pés, do lado.
caso contrário, de maneira nenhuma eu vou crer. Não é por ver, é por fé. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei o que ele fez na minha vida. Eu acho que nem vivo estaria. Eu acho que não, pela vida que eu estava levando. Uma vida desregrada, de vício, noitada, balada, mundano. E Jesus entrou na minha vida. Eu cheguei num ponto de, na madrugada, pegar o carro e sair bêbado no meio da rua. Coisa séria. Mas Jesus fez a obra na minha vida. Eu cheguei no fundo do poço, mas ele me encontrou lá. E quem quiser, Jesus faz a mesma coisa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. Jesus é maravilhoso. É como diz aquele hino: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não quer estar, pessoal. Ele não consegue. Ele morre por causa de Cristo, ele não abandona Cristo. Ele pode até falhar, porque ele não é perfeito, nós somos falhos. Mas ele não consegue abandonar Jesus, que ele experimentou. Sabe o que Jesus fez na vida dela? E aqui diz, pessoal, versículo 6: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Parece uma contradição aqui, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 16, Jesus falou isso no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Então Jesus mandou pregar o evangelho. E eles aqui estavam numa missão. Eles andavam de bairro em bairro, de cidade em cidade, chegavam em outras nações e por aí afora ia. Olha que coisa linda. Respirando almas, obedecendo a Cristo. E aí diz a palavra, é muito forte isso, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, que era a Ásia Menor. Por exemplo, Éfeso pertencia à Ásia. Depois Paulo foi para lá pregar o Evangelho. No capítulo 15 diz que ele foi pregar a palavra. Ele saiu pregando o Evangelho. Do capítulo 13 em diante, saindo em missão. No capítulo 19 diz que a palavra chega em Éfeso. É lindo, tudo tem um tempo de Deus. Mas onde que eu quero chegar aqui? Irmãos, eles queriam ir para a Ásia pregar a palavra. Queria lá levar Cristo, mas o Espírito Santo impediu. Olha que coisa. Porque não era o tempo e não era o momento. Ele impediu, ele barrou, ele bloqueou. E às vezes nós não entendemos que Deus às vezes vai nos barrar. Porque a gente tem uma intenção até boa, às vezes queremos fazer algo para Deus, mas às vezes não é o tempo. E o Espírito Santo ele vai barrar, ele vai impedir. Por quê? Se é a porta que ele abre, ele que vai manter aberta. É ele que vai sustentar. Mas se a pessoa fazer por ela mesma, porque Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, Deus já está no futuro. Então nós devemos ser sensíveis à voz de Deus. O propósito de Paulo era bom? Era. Claro que era. Salvar vidas, ganhar as pessoas para Cristo, ajudá-las com o Evangelho, com o poder de Deus. Inclusive, em uma das suas cartas ele diz de cuidar dos pobres, que o Senhor mandou cuidar dos pobres. Ele tinha compaixão pelos perdidos, pelas almas. Ele queria o bem delas e a salvação, principalmente isso, a salvação de cada uma delas. Mas foi impedido. Eu quero dizer para você que Deus vai te barrar em alguns momentos. E não é para você murmurar, não é para você reclamar, é porque Deus não quis. Pastor, mas era algo tão bom que eu queria fazer para minha família. Eu queria fazer algo na minha casa, eu queria fazer algo, eu queria fazer isso. Então Deus barrou, Deus impediu, Deus bloqueou, porque não era para ser feito, não era o momento. E se não for para fazer, não vai fazer. Se for para fazer, vai ser no tempo de Deus. Pode ser muito bom os seus planos,
mas eles têm que estar de acordo com a palavra. Vamos aplaudir Jesus bem forte, pessoal. Glória a Deus. Aí o versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha que coisa, o Espírito Santo impediu deles para a Ásia, agora ele falou, não, vamos para Bitínia. O Espírito Santo impediu. Era a intenção dele, era o desejo dele, mas o Espírito Santo não deixou. E era uma intenção boa, um desejo bom. E às vezes nós temos esses desejos que são bons, intenções boas, mas às vezes Deus vai nos impedir, vai nos barrar. Por quê? Que não seja feito o nosso querer, mas o querer de Deus. Pastor, mas como eu vou saber que Deus está me barrando, que Deus está me impedindo? Primeira coisa, Deus fala pela palavra. Por isso que é importante ler a Bíblia. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, não vamos dizer aqui. Mas Deus fala aqui, no seu interior. Você que crê em Jesus, você que aceitou Jesus Cristo, Ele mora em você, está aqui. E quando você tiver a intenção de fazer até algo bom em prol da obra, em prol de ajudar alguém, em prol da família, negociar, vender, comprar, seja o que for, fique atento, aqui no seu interior. Por mais que você conheça as Escrituras e a palavra, que tem que conhecer mesmo, mas tem direções que Deus vai mostrar de dentro de você. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, testemunha com o nosso espírito. E aí, para você entender, quando eles disseram, vamos para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Vamos para Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. E como que eles discerniram isso? Deus pode ter usado um profeta, inspirado por Deus, ter dado um sonho, uma visão. Mas no meu entendimento aqui, eles tiveram um testemunho interior. Quando você for tentar fazer alguma coisa, até para Deus, escuta o que eu estou falando. Às vezes, você está querendo ir para um lugar, ajudar alguém, pregar, e você quer até ir, mas o coração fecha, e você não entende, você não sente alegria. Eu me lembro uma certa vez, isso já tem mais ou menos, estou indo para 25 anos com Cristo em fevereiro, tem uns 22 anos, teve um evento numa igreja, e todo mundo deveria ir e tal, nesse dia, mas é o Espírito Santo, olha que coisa, você tem que estar ligado, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Aí vem no meu coração, vai para o hospital. E eu fui para o hospital, lá aqui da região. Irmãos, eu falei isso mesmo, peguei os panfletos e fui lá. E é engraçado que encontrei algumas pessoas que me conheciam lá. E cheguei e falei com segurança, fui evangelizando as pessoas do lado de fora. Aí eu cheguei e falei com segurança. Falei, posso entregar esses panfletos aqui e tal. E aí ele falou, não pode. Eu falei, eu senti no coração de vir aqui. Ele olhou, parou, vai lá. Mas não demora muito não. Eu falei, não. Fui sair entregando, anunciando Cristo. Saí todo feliz. Será que a gente está ouvindo nos dias de hoje essa voz que é aqui, no Espírito? Será que a gente está indo? Será que a gente está fazendo o que Jesus está querendo que a gente faça? Ou a gente está insistindo em algo que não é mais, ele barrou, ele bloqueou, ou não é o momento. Então você vai sentir aqui, é no seu espírito. Até mesmo quando você estiver conversando com alguém e a pessoa estiver usando de falsidade,
É na hora. Que tem o Espírito Santo discerne bem tudo, irmãos. O Judas pensou que estava enganando Jesus. Os apóstolos não sabiam quem é Senhor, mas Jesus sabia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque ele parece loucura e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu, com todo temor, às vezes eu converso, às vezes eu tenho o meu jeitão. Mas eu garanto para você, não sou ingênuo não. Porque às vezes as pessoas olham para o nosso jeito e pensam que a gente é ingênuo. Quem me conhece, para a glória de Deus, eu sou muito simples. Mas em relação às coisas de Deus, não estou começando hoje. E a gente tem discernimento. Pastor, e quando o senhor percebe alguma coisa que Deus mostra, eu vou orar. Mas eu tenho um pé atrás, eu recuo. A gente tem que ter essa sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo orava e pedia para que Deus abençoava a igreja de Colossos, que eram os colossenses, com inteligência espiritual. A gente tem que ter, porque nós somos seres espirituais. Que é o físico, é o corpo. Nós temos um espírito, uma alma que mora no corpo. Por isso que o corpo volta ao pó, mas o espírito vai para Deus. Aí vai ter o dia de julgamento. Para onde que vai? Porque vai ter esse dia. A saída é Cristo. Voltando para cá. Fica ligado aqui dentro de você, ó. Às vezes você pensa em falar algumas verdades para alguém. Não vou falar, e vem seu coração fecha. Não é para falar. Os ânimos estão à flor da pele. Pode sair besteira ali. Pode acontecer uma tragédia. Aí o coração fecha. Aí Deus está dominando o coração lá com a paz. O diabo tenta mesmo. Perturba mesmo. Por mais que a gente tenha razão. Todos nós passamos por isso. Por isso que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Às vezes vai ser só aquele momento. Mas às vezes a língua coça. E como coça às vezes? Mas aí o autocontrole, o domínio próprio. Todos nós passamos por esses momentos. A Bíblia fala lá no livro de Tiago que a nossa língua é como uma fagulha. Aí dá até um exemplo. Olha uma fagulha aí que acontece numa floresta. E às vezes depois que a gente fala, causa um estrago. E depois não adianta juntar os caquinhos não. Tem que jogar fora os cacos. A gente precisa ter esse discernimento. E aqui diz, eu não vou ler todo o texto, senão fica muito extensivo. O versículo 8 diz assim: e tendo passado por Mísia, descer a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. E lhe rogava dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. A gente tem que tomar cuidado para não sermos religiosos. Não, Deus fala somente pela palavra. Glória a Deus, que é o principal, é a palavra. Mas Ele fala através de uma visão. E tem gente que às vezes até prega o altar e não acredita nisso, porque nunca teve uma experiência com Deus nesse sentido. Porque eu garanto que se a pessoa todos os dias buscar o Espírito Santo, falar em línguas todos os dias, irmão, ela vai ter experiências sobrenaturais gloriosas. Vai ter mais discernimento. Porque quando a pessoa está assim, ela quer saber das coisas de Deus. Mais cheia do Espírito, mais das coisas de Deus ela quer saber, irmãos. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, isso que eu estou falando é verdade. Às vezes tem aquele filme, aquele futebol que você quer assistir, que não é pecado, mas você não quer. Você nem liga. Porque você está tão cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, que aquele não faz importante para você. Não quer dizer que é pecado assistir, tá, pessoal? Por quê? A gente só quer saber de ouvir as coisas de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E aqui Deus deu uma visão. Deus não poderia ter falado assim: Paulo,
Paulo, se lembra quando ele estava perseguindo a igreja? Jesus não falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Só que agora ele não fala com voz audível. Deu uma visão para ele. E ele discerniu. Tinha um homem ajoelhando, pedindo, rogando para que passasse para a Macedônia. Ele concluiu que Deus estava dirigindo ele para lá. Você quer ver o versículo 10? E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Naquele momento, Jesus não queria que ele pregasse na Ásia e nem em Bitínia, mas na Macedônia. Não era o momento, por mais que o propósito fosse bom. E ele estava cheio do Espírito, cheio da unção, mas não era o momento. Ele tinha que ir para Macedônia. E ele foi para lá correndo, diz a Bíblia. E se você continuar lendo, irmão, se a gente estiver na obediência, ele chegou na cidade de Filipos, que era a cidade mais importante da Macedônia, na Grécia, uma terra estrangeira. E ele vai lá, se reúne com os irmãos, começa a orar. E aí se reuniu com as mulheres. Uma delas era a Lídia, uma empresária. Que coisa forte isso, hein? Ele começa a pregar e Deus abre o entendimento dela. Ela se converte, se batiza. Ele alcança uma empresária, uma mulher de sucesso, conhecida na cidade. E geralmente essas pessoas vão alcançar quem? Do mesmo ramo. É que nem quando uma pessoa que está no crime se converte. Quem que Deus vai usar? Claro que Deus usa qualquer um, mas quem vai ter uma experiência? É aquela pessoa que ela sabe, vai lá, vai orar, vai interceder. Claro que tem aquelas pessoas que têm um chamado à parte, como um pastor, né? Se não me engano é do Rio de Janeiro, faz um trabalho bonito. Porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelos feiticeiros, pelos moradores de rua, por aqueles que fazem mal. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por aquele presidente da Coreia do Norte. É que as pessoas estão levando tudo para o lado pessoal. Tudo. Estão entrando numa briga que não deveria de entrar. Tinha que orar, interceder. Quem é espiritual discerne, sabe? Essas ideologias do inferno, ideologia de gênero, aborto e outras coisas mais. A gente sabe que isso é maligno. A gente sabe, mas tem gente que nem conversa mais com parente. Não adianta você bater de frente. Tem gente, irmãos, está tão cauterizada a mente que, olha, só a graça de Deus, não adianta. É só oração para Deus abrir a mente daquela pessoa. Aí tem pai que não fala mais com o filho, às vezes por causa de política. Como pode um negócio desse? Que ponto que nós chegamos? Não é por força nem por violência. Tem gente que está perdendo a amizade por causa disso. Tem duas pessoas famosas que são irmãos que não se falam. Gente, meu Deus, a gente tem que ter sabedoria e observar. O espiritual discerne bem tudo. Ver o que está acontecendo, acompanha, tem que ir na fonte. Isso é muito importante. E não mudou, pessoal. Na época de Jesus e Barrabás, qual era o Barrabás? A época que Jesus viveu, o apóstolo Paulo Pedro, era pior do que aqui no Brasil, era pior do que na Coreia do Norte. Irmãos, é sério que eu estou falando para vocês. Vai na história e você vai ver. Crente não tinha liberdade não, meu querido. Era morto, era torturado.
Veja, eu não tenho tempo agora, mas os discípulos de Cristo, um era coletor de impostos, tinha outro que pertencia aos herodianos, da classe política. Jesus escolheu. Se a gente for fazer um estudo dos discípulos, irmão, aí as pessoas estão guerreando. Não, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo nos dirija, nos guie. O amor sempre vence, sempre prevalece. O que o Espírito Santo fala na sua palavra? Que devemos orar por quem? Pelas autoridades. É isso que nós devemos fazer. E se tiver alguém que tem um chamado para isso, Deus vai colocar lá. A gente fica nos bastidores orando. Não entra nessa guerra, não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí tem muita gente escandalizada. Estava vendo um vídeo. Quiser sair também, sai. Falando a respeito de um certo partido. Vai embora da igreja. Eu falei, oi? O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Pastor falando. Outros pregando aqui, não sei o quê. Não precisa que convença o Espírito Santo. O que dá a entender, eles não estão percebendo isso, que eles não oram por essas pessoas, não estão nem aí com essas pessoas. Imagine se uma pessoa dessa se converte. Olha o Saulo de Tarso, saía perseguindo os irmãos e matava os irmãos, matava os crentes, apedrejava e mandava matar. Se converteu, foi o maior pregador que já existiu depois de Cristo. E às vezes o Espírito Santo está barrando, está mostrando. É que nem você entrar numa briga que não é sua. Você se intrometer em assuntos que não pertencem a você. A Bíblia diz que a pessoa que entra numa confusão, entra numa briga, é como se ela pegasse os cachorros pelas orelhas. Meu Pai do céu. Se você pegar o cachorro pela orelha, pode sair correndo. Não entra. Ah, eu sou de Deus. Eu me lembro de um fato verídico, e eu estou finalizando. De uma irmã, eu tinha aberto um trabalho, uma comunidade para pregar. Essa irmã foi, um dia ela estava saindo, viu a briga generalizada no meio da rua. E era muito de Deus. Ela saiu, está amarrado em nome de Jesus, e entrou lá no meio. Poderia ter tomado um soco, um safanão. Ei, é oração. Onde você vai entrar ali? E uma faca dele, está amarrado, já pensou? Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, querer ser muito espiritual. Eu entendi que a intenção dela foi boa, mas tivesse acontecido algo, não, cabe a gente orar. E se você continuar lendo aqui, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ganha aquela mulher empresária, a Lídia. Depois faz a obra expulsando o demônio de uma moça. Depois ele é preso. Eu não tenho tempo aqui, mas perto da meia-noite ele ora, ele louva, Paulo e Silas, eles começam a cantar. Deus envia um terremoto, abre as prisões de todos. O carcereiro quis se matar. Paulo falou, não faça isso, porque nós todos estamos aqui. Por que ele quis se matar? Porque ele seria justiçado pelos líderes, ele iria morrer, que a responsabilidade era dele. Aí ele falou, o que é necessário para me salvar? Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ele creu, foi pregado o Evangelho, ele lavou os vergões de Paulo e Silas, e na mesma noite eles cearam, ele se batizou, ele e toda a família. Ele alcançou uma mulher rica, uma empresária. Ele alcançou uma jovem que era escrava, foi liberta. E alcançou o carcereiro e toda a família. Se ele fosse para a Ásia, não ia conquistar nada. Se ele fosse para a Bitínia, não ia conquistar nada. O plano era bom? Era. Mas não era o tempo. É isso que nós devemos atentar. O tempo. E quando você entender isso,
O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Isaías 55, 12. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Quando Deus está na direção, você pode estar enfrentando uma crise, os leões rugindo, a fornalha de fogo acesa ao seu redor, mas você lá dentro você sente uma paz. Sabe o que isso significa? Deus no controle. Você pode estar numa situação trágica, vem aquela paz, Deus no controle. É o Espírito Santo guiando. Irmão, se a gente atentar mais para o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, nosso amigo. Às vezes você está andando em certo lugar, aí você quer passar em tal lugar, o coração fecha. Não é para você. Não vai por ali não. Você pode ter problema. O Espírito Santo alerta. Não deixe isso aí não, ele fala. Lá no seu coração. Ele fala. Quantos livramentos nós não teríamos se fôssemos mais sensíveis à voz do Espírito Santo? Eu finalizo aqui. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. Deixa que Ele guie você. E sempre vai ser em paz. Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Quando Deus está no controle, tem paz, irmão. Tem paz. Você sente alegria. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.